Olá, bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e conversas com profissionais e especialistas que integram o time do Recidades. E o bate-papo de hoje vai ser sobre cultura. Nós sabemos que em cada cidade e em cada comunidade existe um patrimônio vivo cheio de talentos, saberes que precisam ser valorizados e apoiados. E é justamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Como os municípios podem ser protagonistas da cultura local, criando ambientes que estimulam a arte, a diversidade, principalmente a participação social. E para me ajudar a moderar esse bate-papo de hoje, eu vou estar convidando ela, que está sempre conosco, é advogada da União, pesquisadora da FGV, doutoranda em economia e uma das maiores referências nacionais em desenvolvimento e implantação de políticas públicas. Doutora Michele Pilon, bem-vinda. Obrigada, Juliane, obrigada. Mais um debate sobre políticas públicas na seara do município. Eu sou uma grande entusiasta, eu amo esse tema. Hoje, quem vai estar aqui falando sobre cultura é uma colega de mestrado, né? Fizemos juntos mestrados na FGV em Políticas Públicas e Governo. Vamos chamar ela então. É isso aí, mais uma do time, a professora Rita Andrade. Ela é produtora cultural, diretora de produção no audiovisual, especialista em gestão, mestre em políticas públicas. Ela já compôs, inclusive, o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Por favor, professora Rita, bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com você para a gente falar de políticas públicas culturais nos municípios, né? Que é uma coisa importantíssima de ser desenvolvida. Seja bem-vinda, Rita. A gente tanto que comentava sobre política pública de cultura nas aulas do mestrado e hoje está aqui fazendo esse podcast para levar a importância de se estabelecer uma política pública da cultura, a importância no seu município, do prefeito, das câmaras municipais, elaborarem, implementarem, executarem uma política pública municipal de cultura. Então, para começar o debate, Rita, eu vou te perguntar: como que se implementa uma política pública municipal de cultura? Como que se realiza esse instrumento? É um decreto, um projeto de lei? Qual a estrutura que tem que ter essa política pública de cultura? O primeiro passo para que um município possa desenvolver sua política pública de cultura é que ele acesse o Sistema Nacional de Cultura. E por quê? Porque ele acessando o Sistema Nacional de Cultura, que tem vários dispositivos, ele pode acessar o sistema de financiamento de cultura. E por que é importante, né, acessar o financiamento público? Porque a gente tem que tirar a cultura daquele lugar de que não precisa de recurso público. A cultura precisa de recurso público. Ela precisa ser planejada, ela precisa que haja projetos específicos, é preciso que se desenvolva mecanismos de acesso, é preciso que ela desenvolva uma série de passos para que, de fato, ela se estruture no município e, com isso, ela possa não só desenvolver a cultura nos territórios, mas que ela possa também desenvolver os seus valores principais, que é o valor simbólico, né, o pertencimento àquele território a partir da cultura, mas também possa desenvolver o valor social, de inclusão social, e também os valores econômicos, que estão muito atrelados à geração de renda e de empregos. Professora Rita, eu gostaria de saber qual a importância do município ter um fundo municipal de cultura, para que ele possa captar recurso e investir em ações, projetos e políticas públicas na área. Sim, os fundos de cultura, eles são importantíssimos para que o município ele adquira uma conta bancária e um CNPJ. A partir daí, ele pode se beneficiar com políticas públicas como a PNAB, né, que é a Política Nacional
Aldir Blanc, ele pode se beneficiar também através de editais federais, ele pode se beneficiar também construindo suas próprias políticas públicas de manutenção desse fundo, como, por exemplo, criando uma política de incentivo fiscal local. Então, o fundo ele é fundamental para que o município ele consiga acessar os recursos estaduais e federais e para que ele também consiga gerar os seus próprios recursos para também ter autonomia, ter editais autônomos ligados exclusivamente ao município. O fundo é um passo primordial, né, para que o município possa fazer também a gestão desses recursos de acordo com o seu DNA, de acordo com a arte, com a cultura que é produzida nesse território. Professora Rita, a importância de desenvolver a política pública de cultura é o Conselho Municipal de Política Cultural. Qual a importância de existir esse conselho, né? O que ele precisa para o bom funcionamento? Por que ele tem que existir? O Conselho de Cultura ele é uma ferramenta fundamental na participação social, ou seja, né, ele engloba a sociedade civil junto à gestão. É o conselho que faz essa ponte, né, que liga a gestão à sociedade, né, que liga a gestão à cadeia de produção da arte e da cultura. Portanto, o conselho ele para além de ser um requisito do Sistema Nacional de Cultura, o Conselho de Cultura, o Fundo de Cultura, o Plano de Cultura do município, ele é aonde acontecem os grandes diálogos sobre as políticas públicas de cultura que, de fato, atende aquele território. Também pode ser uma instância onde você pode fazer uma coleta de dados sobre a cultura que é mais forte naquele território, o DNA daquele território. Um exemplo, você pode ter uma cultura muito forte, uma cultura, como eu diria, sertaneja muito forte, mas você também, a partir do seu conselho, da representatividade, né, da paridade também entre sociedade civil e gestão, você pode pesquisar e descobrir que você tem uma cultura indígena também muito forte, você tem uma cultura periférica muito forte, você tem cultura popular, você tem um desenvolvimento do artesanato, e aí, a partir disso, dessa representatividade, desses dados, dessa participação social, você pode ter uma política pública mais direcionada, mais efetiva e mais eficaz. Professora, e agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do município estar implantando a Lei Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura como um meio dela estar mobilizando recursos da iniciativa privada. A lei de incentivo fiscal é uma lei que você traz, né, o segundo setor, você traz a indústria, você traz as empresas também para estar participando do processo de construção da política pública de cultura, ou seja, a partir do desconto no imposto de renda ou a partir de algumas políticas ligadas ao recolhimento fiscal, a isenção desse recolhimento e a transferência desses recursos para o setor cultural, você consegue estar engajando também o segundo setor, né, da construção das políticas públicas de cultura. Esse é o exemplo que a gente tem da nossa política Rouanet. A Rouanet é uma política de isenção fiscal. No Distrito Federal, por exemplo, a gente tem a LIC, que é uma política de isenção fiscal e voltada para o incentivo cultural. Então, para além de você ter o recurso público que vem através
do estadual, através do seu estado, ou através da federação num todo, você, com essa política, você envolve, né, o segundo setor, você envolve as empresas, você envolve o comércio, também através da inserção fiscal, na implementação e no estímulo a fazer artística e cultural no seu território. É muito importante. Professora Rita, cadastro de trabalhadores da cultura, por que é tão importante para o planejamento e para a distribuição dos recursos destinados, do orçamento da cultura destinados à implementação dessa política pública cultural da cidade? É fundamental que se tenham cadastros para que se conheça, né, os fazedores de arte e cultura do município. Muitas vezes a gente vê que tem algumas manifestações artísticas e culturais que se destacam, né? A gente tem municípios, por exemplo, que tem uma forte tendência para o artesanato em cerâmica, outros têm uma forte tendência para o artesanato em bijuterias ou arte indígena, enfim. Mas é importante que você conheça todos os fazedores, ou o máximo, né, de fazedores da sua cadeia de produção da arte e da cultura, porque você, com isso, você tem um direcionamento mais eficaz, mais efetivo para os determinados grupos que desenvolvem arte e cultura no seu território. Então, você pode ter uma manifestação artística, musical muito forte, mas você também tem uma manifestação popular muito forte, ou você tem um grupo que desenvolve uma festa tradicional, você tem um outro grupo que desenvolve, ligado à juventude, que desenvolve já uma cultura mais ligada ao game, por exemplo, e essas coisas coabitam, né? Elas existem juntos, grupos que estão fazendo arte e culturas diversas. Então, para você conhecer a diversidade e a representatividade da arte e da cultura que faz no seu município, é fundamental que você tenha um cadastro de entes e agentes culturais e que ele esteja aberto todo o tempo, que ele seja dinâmico, né? Porque as pessoas vão chegando, vão agregando, e com isso você tem um direcionamento do seu recurso, do seu fundo de apoio à cultura municipal, um debate também posterior, quando você for fazer uma pesquisa pública, for fazer um chamamento público, você tem um direcionamento mais eficaz da cadeia de produção da arte e da cultura do seu município. A respeito da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais são os principais pontos de atenção que o gestor municipal precisa ter com a captação desses recursos. A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram duas leis que elas foram implementadas, elas foram aplicadas ali no período pós-pandemia, né, para recuperação, para ajudar o setor artístico e cultural a se recuperar, né, daquele grande impacto que a pandemia causou nos diversos setores, e o setor cultural foi extremamente impactado. Tanto é que a gente criou aquele jargão, né? O setor cultural foi o primeiro que fechou e o último que reabriu. E por quê? Porque uma das matérias-primas do setor cultural é a aglomeração, é gente, é público, né? Então, essas duas políticas, elas foram fundamentais também para o exercício do município. Muitos municípios brasileiros nunca tinham tido acesso a um recurso público de cultura. Então, essas duas políticas foram fundamentais para abrir essa porta mesmo, né? Para os municípios perceberem, saberem que eles têm direito a recurso público de cultura. E como fazer a gestão desse recurso, né? Como implementar o seu sistema municipal a partir da criação da Secretaria de Cultura, da Gerência de Cultura, do seu cadastro, do plano de cultura, né? Criar o seu próprio fundo de cultura, criar
suas comissões de linguagens, né? Ou seja, a comissão da música, a comissão do teatro, a comissão da cultura popular, a comissão do artesanato, enfim, para que ele possa também se reestruturar. Então, essas políticas foram abriu portas. Agora a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que é a PNAB, né? Que é uma continuidade, a gente diz que é uma continuidade. A Aldir Blanc 1 e a LPG, elas foram políticas emergenciais. A PNAB é uma política mais perene, ela está aí, ela está acontecendo nesse exato momento, né? Então, a PNAB está aí, mas a Rouanet também, e outras tantas políticas, como as políticas, política viva, a política dos pontos e pontões de cultura. Então, Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo foram essa entrada, e agora os municípios, é fundamental que eles se estruturem para que eles possam acessar e também para que eles possam criar as suas próprias políticas de acordo com seus cadastros, de acordo com o DNA artístico e cultural de cada território. Professora Rita, por que o Plano Municipal de Cultura tem que estar aderido e aprovado pelo Sistema Nacional de Cultura para receber os recursos? Como a gente falou anteriormente, é fundamental que o município, né, esteja agregado ao Sistema Nacional de Cultura e que ele estabeleça o seu próprio plano de cultura, as suas metas, né? Nós temos um país que ele é continental, com uma das culturas mais diversas do mundo, né? Se você está no norte, você tem diversas manifestações culturais que são atreladas tanto aos territórios, mas também aos saberes, né? As manifestações culturais daquele território. O Nordeste, com seus diversos estados, você caminha pelo Nordeste, você tem uma diversidade imensa de gastronomia, de música, de manifestações. Aí você chega no Sudeste também, nunca é igual, não dá de dizer que as manifestações de Minas são iguais às manifestações do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, nem de São Paulo, o Centro-Oeste com também essas extensões enormes, e o Sul também com as suas manifestações muito específicas. Então, cada município também tem a sua diversidade, tem a sua representatividade, e tudo isso é muito dinâmico também, né? Você vê, assim, com o avanço do agronegócio, que você teve uma grande reestruturação no Brasil, né? Uma grande migração interna. Então, tudo isso é muito dinâmico. Então, é fundamental que, a partir da criação do fundo de apoio à cultura municipal, que também, a partir dos seus cadastros, conhecendo qual é a cadeia de produção da arte e da cultura do seu município, que você tenha o seu plano. E o plano é o quê? São as metas, são os objetivos, são os valores, né, que vão estar ali naquele plano, aonde, a partir de você descobrir qual é a cultura mais forte e a cultura que precisa ser fomentada, e a cultura mais vibrante, e a cultura que está germinando ali naquele cantinho, você estabelece as metas, e também muito baseado nesses valores da própria arte e cultura, que é o valor simbólico, né, que fortalece a cidadania, que é o valor social. O que você precisa que a arte e a cultura auxilie na sua gestão? Na inclusão social, você tem um grupo que você percebe que é um grupo ou um setor ali no seu município, onde a violência está se manifestando com mais força. Como que eu faço? Como que a cultura pode me ajudar a disseminar e a combater a violência? Eu estou vendo também que tem um grupo menos favorecido, eu tenho uma grande... Estou dando aqui alguns exemplos. Eu tenho uma grande
eu tenho um problema ali, né, um grupo menos favorecido, como que eu faço uma inclusão social através da arte e da cultura naquele lugar? Então, a partir dos objetivos e das metas que você quer alcançar, compreendendo a cultura como o seu valor simbólico, social e econômico, você monta o seu plano municipal de cultura, porque cada território tem as suas características e tem as suas necessidades, e tem também os seus deveres, né, os compromissos sociais que você tem que atingir. Então, a importância do Plano Municipal de Cultura é essa, e ele tem que estar aprovado, né, junto ao Sistema Nacional de Cultura. E ele tem que ter também um período de validade. Por quê? Porque as coisas são dinâmicas, né? A sociedade é dinâmica, e uma vez que você investe uma política pública de cultura num território onde você vê que tem uma grande evasão escolar, por exemplo, você vê que tem uma comunidade ali de jovens que está precisando de mais arte, de mais cultura, ou de um segundo turno, e esse segundo turno pode estar associado a projetos culturais, e a partir que você vê uma melhora, você vê que de fato a cultura cumpriu esse papel social, um papel de inclusão social, você pode também estar, né, modificando o recurso, direcionando. Então, o plano ele tem essa característica de você estabelecer suas metas, seus objetivos, e também de você fazer uma avaliação se você, de fato, está alcançando ou não essas metas e objetivos. Por isso que ele também tem que ter uma periodicidade de avaliação, tem que ter uma periodicidade de você estar sempre olhando para ele, porque ele vai ele vai estabelecer a métrica do sucesso ou não dos seus investimentos artísticos e culturais. Professora Rita, agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância do município se engajar em programas de articulação com a sociedade civil, como um meio dele estar multiplicando o alcance das suas ações e fortalecendo o tecido social. Isso é fundamental. A gente precisa entender que cada vez mais as coisas caminham de uma forma integrada, né? Cada vez mais a gente tem os setores interligados. Então, a cultura não é diferente, muito pelo contrário, ela está totalmente interligada com diversos setores, né? Ela dialoga, né? Ela tem interfaces com a educação, ela tem interfaces com essa pauta que está aí, que é pulsante, que é a questão da sustentabilidade, ela tem interface com o turismo e o desenvolvimento do turismo, ela tem uma interface muito importante com a assistência social, né, através da inclusão social, da geração de rendas, da criação de empregos diretos e indiretos, também do empreendedorismo criativo, e ela aumenta automaticamente a arrecadação municipal. Já é constatado em diversos estudos feitos por diversos pesquisadores e também por instituições muito respeitadas, que cada R$ 1 investido na cultura, você sempre tem um retorno positivo para os cofres públicos. E isso também chega aos municípios, né? Então, assim, isso a gente falando de geração de renda. Então, se você é um município que tem um forte apelo, né, para o audiovisual, por exemplo, para cada R$ 1 investido, você tem um retorno de 3,5 numa pesquisa, né, numa última pesquisa que a gente viu. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, para cada R$ 1 investido, ela retornou para os cofres públicos 6,38 pontos. Isso está no site do Ministério da Cultura. Então, isso é
faz parte dessa interface da cultura. Por exemplo, no campo da educação, né, o desenvolvimento da criatividade, o fortalecimento do pertencimento social, todo o suporte que a cultura dá para você ter uma escola, por exemplo, com turno inteiro, né? Aquele turno que a criança fica o dia todo na escola, então você pode ter diversas atividades agregadas. No caso da sustentabilidade, a gente tem a cultura totalmente ligada, né, à economia criativa. É um dos grandes arcabouços da economia criativa, que a gente sabe que a economia criativa também está ligada à economia da tecnologia. Então, a cultura também tem essa interface, tanto com a economia criativa, como com a economia circular, no desenvolvimento de todos aqueles R's, né? O R da reciclagem, da reutilização, eu nunca lembro de todos os R's, mas tem o R da reciclagem, reutilização, reaproveito e redução, acho que são 5 R's. A cultura dialoga diretamente e dialoga também com a economia solidária, né? Se você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, assim, que eu vi um dia desses, um grupo aqui do Distrito Federal, que desenvolve o fazer crochê, né? E com isso foi criando um grupo de muitas pessoas, começou com mulheres que eram já aposentadas, outras de baixa renda, começaram a fazer crochê, criaram uma loja dessas lojas colaborativas e acabou chegando jovens. Hoje elas têm uma loja colaborativa que gera renda para essas mulheres. Então, todas essas interfaces da cultura, elas são muito promissoras e constatado que elas têm uma eficácia muito grande nesse diálogo com outros setores, né? Então, é nesse lugar que a cultura também é muito importante. E eu trouxe aqui alguns segmentos. Eu trouxe o segmento da assistência social, da educação, do turismo e essa pauta da sustentabilidade, mas ela dialoga com diversos outros segmentos, como, por exemplo, com o desenvolvimento tecnológico, quando você está falando de games ou quando você está falando do cinema, né, que trabalha com as tecnologias mais avançadas, ou quando você está falando de um show mesmo também, que tem um grande desenvolvimento tecnológico, mas que também dialoga com a sustentabilidade, e você vai criando essa grande rede, né? E a cultura, ela tem essa capacidade e esse potencial de trabalhar em rede. Muito bom, professora Rita. Que aula, hein, Juliane? A Excelente. importância da política pública municipal de cultura, ela é praticamente um instrumento de fomento de outras políticas públicas. Ela gera desenvolvimento social, gera inovação, ciência e tecnologia, gera desenvolvimento econômico, né, inclusão social, sustentabilidade. Então, para esses municípios, prefeitos que ainda não criaram o seu plano municipal de cultura, não regulamentaram, né, não estão aí engajados no Sistema Nacional de Cultura, é hora de correr, né? Estamos aí finalizando o primeiro ano de mandato, estabelecer essa política pública cultural tão importante. Rita, obrigada, viu? Eu sou uma entusiasta das políticas públicas, eu amo também a política pública de cultura. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está junto, inclusive, para aprofundar, né? A gente falou aqui de um jeito bem generalizado, mas para a gente aprofundar, né, toda essa grande gama e todos esses benefícios que os prefeitos investindo em arte e cultura alcançarão. Obrigada, foi um prazer. Mas, professora, aqui a gente fala que é apenas um gostinho para os municípios, viu? Aqueles que de fato se interessarem pelo tema, que de fato querem investir e transformar a realidade das cidades, basta vir para o Recidades. Aqui sim eles vão ter acesso a todo o conteúdo necessário para fazer a diferença. E a mensagem de hoje é que a cultura é muito mais do que arte.
Ela é a alma dos nossos municípios, o que dá sentido à identidade e força à comunidade. Quando investimos em cultura, investimos em pessoas, em pertencimento e em futuro. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e siga o Recidades nas nossas redes oficiais. Vem com a gente e até a próxima!